Bem-vindos à aula 6 de modelos para tomada de decisão. Com esta aula, a gente começa o módulo 2 da disciplina, que seria programação multiobjetivo e programação de metas. Esse módulo é menor, ele só tem 2 aulas, resta de hoje e a próxima, a aula 7. Então vamos começar aqui. Quais são os nossos objetivos da aula? Primeiro, resolver problemas onde você tem mais de uma função objetivo. E segundo, montar um negócio chamado diagrama de custo-benefício. O problema que a gente vai fazer hoje vai ser o seguinte: imagina em finanças em que vocês podem ter geralmente 2 objetivos que podem ser conflitantes. Por um lado, você quer fazer uma carteira de ações, isso significa um conjunto de ações que você compra, em que você quer o retorno máximo, que significaria o lucro máximo, né? Ao mesmo tempo, você quer minimizar os riscos dessa carteira, o risco de você perder dinheiro com ela. Geralmente, ações que têm maior retorno, elas também têm maior risco. Um outro problema que a gente pode pensar também são indústrias, em que elas querem maximizar a produção e ao mesmo tempo minimizar a poluição causada. Pode pegar, por exemplo, o caso da Vale. A Vale ela tenta maximizar a produção dela e ao mesmo tempo ela estava tentando minimizar os danos ao meio ambiente, às vezes com alguns problemas. Como é que a gente faz para satisfazer 2 ou mais objetivos, às vezes conflitantes entre si? Você vai perceber que no solver só tem um espaço para a função objetivo, não tem espaço para colocar mais de um objetivo. Como é que a gente faz então para usar o solver para resolver um problema com mais de uma função objetivo? Então é isso que a gente vai aprender nesta aula. E a gente vai aprender isso com um problema prático. Vocês vão montar uma carteira de investimentos usando dados reais da Bolsa de Valores de São Paulo. Então vamos começar com um pouquinho do problema. Você quer montar uma carteira de investimento consistindo de ações de 4 companhias negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, que atualmente é chamada de B3, é a junção da BMF com a Bovespa. Antes, vamos aprender um pouquinho sobre ações de Bolsa de Valores, tá? O gráfico a seguir mostra as ações da Petrobras, cujo o ticker é o código dela, é PETR3, entre 2011 e 2016. Vocês podem ver aqui que o preço oscila bastante, né? Subiu bastante aqui, depois desce, sobe, desce. É o sobe e desce normal das ações de uma empresa na Bolsa de Valores. Então, apesar de mostrar bem como é que o preço das ações se comporta no tempo, ele não é muito eficiente se você quiser estimar valores futuros das ações com base nos valores passados. Isso por quê? Está vendo que ela oscila, mas ela nunca oscila em torno do mesmo ponto? Ela fica aqui variando, mas ela fica variando no que a gente pode chamar até de um passeio aleatório. Outro problema que acontece é o seguinte: é difícil você comparar preços de empresas com valores distintos. Por exemplo, aqui tem o gráfico das ações da Petrobras e aqui da Vale. Só que as ações da Vale são negociadas a valores mais altos que a da Petrobras. Então não dá muito para você comparar muito bem essas ações aqui das 2 empresas. Você teria que fazer algum tipo de normalização para fazer isso. Uma forma de resolver esses 2 problemas é o seguinte: você pode usar o retorno em vez de usar o preço da ação. Como é que funcionam os retornos? O retorno num dia T vai ser o preço da ação em T menos no dia anterior dividido pelo dia anterior. Com isso, você normaliza o retorno da ação, ele é normalizado, e você pode comparar ações de diversas empresas. Então, por exemplo, aqui a gente está mostrando os retornos calculados assim da Petrobras, que estão em azul, e da Vale, que está em vermelho. Agora você vê que eles não só você pode comparar, como eles variam em torno de 0. Isso faz com que seja mais fácil você estabelecer predições de risco e retorno para o futuro. Então, voltar ao nosso problema, você quer montar uma carteira de investimentos consistindo das ações das 4 companhias negociada na Bolsa de Valores de São Paulo, que é a B3. Para isso, a gente disponibilizou para vocês no Blackboard, eu vou mostrar aqui no meu Blackboard,
algumas coisas que podem ser interessantes. Aqui você tem os retornos das ações, tem duas planilhas do Excel, tá? Retorno de ações e problema 1. Eu quero primeiro que você baixe essas duas planilhas no seu computador e depois abra a planilha de retorno de ações. Pode pausar o vídeo para fazer isso. Eu já fiz isso aqui, então vou mostrar para vocês como é que está a planilha retorno de ações. O que essa planilha tem? Ela tem os tickers, quer dizer, os códigos das ações. Isso aqui, por exemplo, é Ambev. Tá? Isso aqui, por exemplo, é o Bradesco. E tem outras aqui, em que você tem os preços delas de comecinho de 2011 até o final de 2012. Então são 2 anos de preços de ações, de retornos na verdade. Então, por exemplo, se eu selecionar a Ambev e mandar fazer um gráfico dela, vou mostrar aqui, um gráfico de dispersão, você vai ver que eu tenho essas oscilações em torno do ponto zero. Tá? Você vê que aqui teve mais volatilidade, tá? E você pode fazer isso para as outras. Você pode, por exemplo, ver essa aqui, tá? Você vê que todas têm um pouco de volatilidade no final aqui. Não, o Bradesco não tem tanto. Então você vê, pode comparar as várias ações. Se você quiser saber o que significam os tickers, aqui na planilha também você pode ver alguns nomes de empresas e os tickers correspondentes. Então, por exemplo, você quer o Banco do Brasil, ela vai ser o ABCB4. Tá? Se você quiser, por exemplo, as lojas Marisa, é a MAR3. Tá? Daí você pode vir aqui e escolher. Então, a sua primeira tarefa vai ser a seguinte. Escolha 4 ações aqui nessa planilha. Tá? Você pode escolher várias. Tem os Minas, tem Vale, tem VEG, tem várias. Então, a primeira coisa é fazer isso, daí a gente retorna. Estou retornando a minha planilha aqui. Na planilha foram escolhidas as ações da Ambev, do Bradesco, da Petrobras e da Vale. E o retorno médio de cada uma dessas ações vai ser dado por isso aqui. O que é o retorno médio? Vai ser a média dos retornos dessas ações no período. Então, agora está na hora de vocês baixarem a segunda planilha. Eu vou abrir aqui para vocês, que eu já baixei. Que é a planilha problema 1. Tá, abriu aqui a planilha problema 1. E você tem aqui, dados trabalhados. Como é que funciona isso? Tá vendo aqui que eu tenho Ambev, Banco do Brasil, Petrobras e Vale? Não, Bradesco, desculpa, Bradesco, Petrobras e Vale. Então, aqui eu copiei basicamente aquelas colunas que eu tinha antes e passei para cá. Por exemplo, se você quiser mudar, deixa eu mostrar para vocês. Se você quisesse, por exemplo, Ambev, você põe aqui Ctrl C, vem para cá. Ah, já tem Ambev, desculpa. Se você quisesse, por exemplo, o BRAP4, que é Bradesco Participações, é a Bradespar. Se você quiser para cá, você vem aqui, Ctrl V. Tá? Daí você já mudou as suas ações. Então, se você quiser, por exemplo, eu escolher a VEG. A VEG está lá no finalzão aqui. VEG ela constrói motores. Daí VEG, você vem aqui e troca aqui. Tá? Então, se você fizer isso, você vai ter as 4 ações do seu portfólio, tá? Ou da sua carteira. Eu vou desfazer o que eu fiz agora, porque eu quero trabalhar com essas aqui, porque é com que a gente está trabalhando aqui no PowerPoint. Na planilha já está tudo prontinho para vocês, em que a gente calcula o retorno médio de cada ação. Então aqui é a média de todos os valores de retorno que a ação já teve. Tá? Então já tem isso aqui calculadinho, é a mesma coisa para o Bradesco, Petrobras e Vale. E tem a volatilidade. Como é que você mede volatilidade de uma ação? Eu vou voltar aqui no grafiquinho para vocês. Qual dessas ações está mais volátil nesse período? A da Petrobras ou da Vale? Você pode ver assim que a da Petrobras ela varia mais nesse período que da Vale. Então ela é mais volátil que da Vale. Como é que a gente pode medir volatilidade? Uma das formas de fazer isso é olhar o desvio padrão associado a essa série histórica aqui. Então, se o desvio padrão é alto, é porque ela está oscilando bastante
E se o desvio padrão é baixo, então ela oscila pouco. Então, vou voltar aqui, aula 6, problema 1. Você vai ver que a volatilidade está medida no desvio padrão ao quadrado, ou seja, é a variância da ação nesse período. Então, a mesma coisa para os outros. Então, são as duas unidades, as duas coisas que a gente está mexendo aqui. Então, a primeira atividade de vocês vai ser pegar esses retornos médios que vocês têm aqui para as ações de vocês e copiem na planilha ou no papel que vocês têm aí. No caso, o que eu fiz aqui? Eu estou colocando o da Ambev, da Bradesco, Petrobras e Vale que eu consegui lá no valor. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Tem uma teoria moderna de carteiras, que é desse senhor aqui, o Markowitz. Ele fez lá por volta de 1960 e pouquinho. É moderna, mas não é tão moderna, dá para ver, né? E ele estava tentando pensar no seguinte. Será que o risco de uma carteira de ações só está ligado ao risco das ações independentes de cada empresa? Ou se não, você tem que considerar também o risco delas, entre elas, o risco da carteira. O que significa isso? Por exemplo, se você pegar somente ações de telefonia na sua carteira e der um problema que afete todas elas, daí a sua carteira pode cair muito. Então a ideia do Markowitz, que está vivo ainda, ele era de você pegar ações que não fossem parecidas, que elas se comportassem de formas diferentes. Então vamos pegar um exemplo bem assim, mais absurdo. Assim. Você comprasse ações de uma empresa de seguros e houvesse um terremoto. Você perde muito dinheiro por causa da empresa de seguros. Mas se você comprar ao mesmo tempo ações de uma empresa construtora, você acaba ganhando dinheiro com essas ações no terremoto. Então uma coisa mais ou menos equilibra a outra. Então essa que é a ideia do Markowitz. Tá? Então aqui está dizendo assim, por exemplo, você não vai querer duas ações de empresas energéticas, está sujeito às mesmas oscilações de mercado, que isso aumenta o risco da carteira. Então a ideia é diversificar. Se você puder ter carteira de ações que sejam pouco correlacionadas ou até anticorrelacionadas, como eu citei para vocês do exemplo de empresa de seguros e uma empresa construtora, então é melhor. Então, como é que vai fazer isso? A gente vai minimizar as covariâncias entre ações e as suas variâncias. Né? Então, aqui estão as covariâncias entre as ações das companhias que eu tenho, da Ambev, Bradesco, Petrobras e Vale. Se você for aqui de novo na planilha, vai ver o seguinte, isso aqui já é calculado nessas caixinhas aqui. Quando você trocar essas colunas pelas ações das empresas que você escolheu, aqui automaticamente também vão ser mudadas. O que eu tenho aqui está colado basicamente aqui nesse lugar. Então vamos pegar, por exemplo, o que significa essa tabela. Ambev com Ambev, a covariância entre Ambev e Ambev é o próprio desvio padrão ao quadrado, ou seja, é a variância dela. Tá? Se você pegar a covariância da Ambev com Bradesco, com Petrobras e com a Vale, onde que é maior? Qual é a covariância maior? É a Ambev com Bradesco. Então, elas estão mais correlacionadas do que, por exemplo, a Ambev com a Petrobras. E assim por diante. Tá? Então, você tem Bradesco com Ambev, que é a mesma. Você está vendo que a covariância de uma ação com I com a ação J é a mesma da J com a I. Aqui é a variância do Bradesco. E aqui é a covariância do Bradesco com a Petrobras e com a Vale. Tá? Então, esse aqui significa a covariância. A ideia do Markowitz é minimizar essa covariância delas. Então a matriz é simétrica, como estava dizendo para vocês. Agora, vamos voltar à nossa planilha e dar uma nova analisada dela. Tá? Daí a gente vai continuar depois.